claro que quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é Peri Passotti Pedro, trader de algodão da Stonex, da CDI também. Peri, sempre bom estar contigo, principalmente para a gente entender esse momento, né? Entender se tudo isso que acontece no mercado internacional chega na mesma proporção, né? Chega de forma tão positiva para o produtor brasileiro. Seja bem-vindo, bom dia, é um prazer ter você aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Sempre muito legal estar trabalhando aqui com vocês. A gente é fã do canal, fica muito contente de estar aqui com vocês hoje de novo. Obrigada, Peri. Vamos primeiro entender a Bolsa de Nova York. Hoje, inclusive, o algodão respirando ali entre um mar de notícias negativas, as commodities agrícolas quase todas elas cedendo, mas o algodão valente está trabalhando com bons ganhos. O que motiva esse suporte para os preços no mercado internacional? Vamos entender duas coisas. Primeiro, que Nova York, ela só permite que você entregue o algodão se você tem o algodão nos Estados Unidos, em 5 localidades dos Estados Unidos. Isso significa que Nova York, como eu sempre digo, reflete o algodão americano mais do que deveria, mais do que tem importância o algodão americano no mundo. E a gente está numa situação hoje que o algodão não está faltando em nenhum lugar do mundo, exceto Estados Unidos, que vem de 2 anos de quebras importantes, ocasionadas aí pelo clima e pelo fato deles terem um seguro muito fácil para o produtor também, então fica fácil para o produtor abandonar a área. Isso aconteceu 2 anos seguidos, então os Estados Unidos, nesse momento, eu estava lá na semana passada, eles estão com um dos menores estoques da história deles, estoques de passagem. Você tem muito pouco algodão, a gente estima algo ao redor de 7%, talvez 10% da safra americana, ainda na mão dos produtores, e olha só tem algodão novo de verdade chegando no porto em novembro. Então, a gente está falando aí de 7 meses que os Estados Unidos vão ter que se virar sem algodão. Então, isso faz com que o vencimento de julho tenha esse comportamento de subida. O produtor não pode confundir isso com a sua safra próxima, que está no dezembro, tá? Então, isso está subindo por causa dessa falta de algodão nos Estados Unidos, mas é isso, não confunde isso com uma recuperação, com uma demanda que está voltando, com algo que seja fundamental para o mundo todo, não. Uma coisa potencial, particular dos Estados Unidos, que vem se refletindo em Nova York. Agora, Peri, portanto, esse movimento tem espaço para continuar? Não tem? Eu queria entender qual tem sido o impacto, ou na verdade, o impacto não, mas o comportamento da demanda, porque é algo que a gente vem monitorando com talvez um pouco mais de profundidade e atenção desde a pandemia. Se esperava uma recuperação dessa demanda, um fôlego maior para esses compradores. Vai acontecer, tem acontecido, como é que está a demanda versus o atual momento dos preços e da economia global? Carla, não. A gente está com uma demanda ainda muito ruim. Ela melhorou na virada do ano. Esperava-se que talvez começasse um movimento de recuperação, mas a verdade é que ela melhora um pouquinho na virada do ano e continua nos mesmos patamares muito baixos. A gente teve um SDA saindo na semana passada confirmando isso. Então, a gente não vê essa recuperação da demanda no curtíssimo prazo. Para mim, aí macroeconomicamente, o que explica, né, isso? Sendo que desemprego está baixo, a economia mundial não está tão ruim, por que essa demanda de têxteis não recupera? E a minha resposta é muito simples: inflação. Então, os países mais ricos, que são os países que mais consomem, eles estão passando por momentos importantes de inflação. Essa inflação está resiliente, difícil de baixar. E o consumidor desses países que não está acostumado com a inflação, a última vez que eles tiveram inflação foi na virada dos 70 para os 80, então eles não sabem bem o que é isso. A única coisa que eles sabem é que está faltando dinheiro ali no fim do mês, costumava sobrar mais, está sobrando menos, e quando está sobrando menos, eu tenho um colega que diz que o algodão é a primeira vítima, né? Então, o têxtil é um produto que, apesar de necessário, ninguém pode viver sem roupa, ele pode ter sua compra postergada. Nesse momento que sobra menos dinheiro no fim do mês, não se sabe muito bem por que, em algum momento eles vão entender o que é inflação e por que está sobrando menos no fim do mês. Mas por enquanto eles só sabem que sobra menos no fim do mês. E o têxtil é quem ainda está sofrendo com isso, Carla. A gente continua com uma demanda muito baixa, com dificuldade de venda, no momento que o Brasil tem um dos seus maiores estoques de passagem da história. Ou seja, Peri, o que pode ameaçar, portanto, esse movimento de avanço das cotações é justamente essa relação de oferta e demanda que claramente está desequilibrada. Muito desequilibrada. Então, a gente
se Nova York sobe, a demanda não existe, aonde que isso estoura no basis. Então, a diferença entre o que é pago pelo algodão brasileiro versus Nova York caiu muito nos últimos mês e meio. Os brasileiros, então, quando perceberam que a demanda estava baixa, eles não estavam conseguindo vender seus estoques que estavam altos, foram muito rápidos em reduzir seus preços e continuar vendendo a bases mais baixos. Foi muito inteligente da parte dos brasileiros. Sofreram a mesma situação no ano passado, não por causa do base, mas por causa de Nova York. Então, muitos brasileiros, muitos clientes seguraram seus estoques a partir de janeiro, e de janeiro para julho teve uma queda acentuada em Nova York. Então, eles queimaram seus dedos no ano passado. Esse ano eles estavam determinados a não deixar que o mesmo acontecesse. Então, eles saíram vendendo, continuam vendendo, estão vendendo a preços mais baixos. E, na minha opinião, quem vende barato hoje vende melhor do que quem vende amanhã. Porque a gente ainda tem muito algodão para ser vendido. O Brasil quebrando todos os recordes de exportação. O SDA revisou para cima a nossa exportação. A gente está vendendo muito, tem que vender muito. E se o basis caiu, paciência, venda. Porque quem vende hoje vende melhor do que quem vende amanhã. Nova York compensou uma parte dessa queda do basis, se não total. Ótimo, o produtor, o que interessa para ele é o preço fixo no fim do dia, e se isso está fechando, se isso está valendo a pena, solta, porque nós temos um relógio no algodão, né? Então a partir de julho entra a safra nova, a safra antiga, que é essa que está na mão do produtor hoje, automaticamente passa a ser mais desvalorizada, e o produtor, na minha opinião, não deve brincar com isso não, tem um potencial muito grande do basis cair ainda mais. Então, o produtor está fazendo o que é certo, cara. Ela está vendendo, não está esperando, mas ainda tem bastante algodão para ser vendido. E Peri, ao vender, ao obedecer essa conta, né? Nova York, bases, imagino que o dólar esteja também nessa contabilização. A hora que ele faz essa conta e faz a sua operação, realiza seus negócios, ele está fazendo negócios saudáveis ou ele faz isso ali naquela tênue linha entre pagar suas contas e ter um tiquinho de lucro, ficar no 0 a 0. O que resultado tem tido esses negócios que ele vem efetivando aqui no Brasil? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, não está o milagre do crescimento, não. Está sustentável, está acima da linha d'água. Isso vai depender, lógico, do custo de produção de cada produtor e da produtividade, mas, no geral, ele está conseguindo pagar suas contas e remunerar de maneira sustentável, mas de uma maneira ainda tênue, tá? O algodão, o problema do algodão é que a gente espera que ele tenha um retorno maior, porque ele tem um risco maior, ele tem um investimento maior, ele tem uma série de coisas ali que deveria fazer com que ele remunerasse melhor do que as outras commodities. Normalmente ele remunera, nesse momento, ele está acima da linha d'água, mas não está o espetáculo que a gente esperava, não. Mas olhando a demanda e como as coisas estão lá fora, está muito melhor, por exemplo, que as fábricas. A maioria das fábricas que a gente conversa, por exemplo, na Turquia tem fábrica rodando com 35% da sua capacidade, fábrica rodando com 50%. Na China, apenas 71% das fábricas estão rodando com mais de 90% da sua capacidade. Então, a situação que a gente está tendo é que a cadeia toda está sofrendo, o produtor está sofrendo também, mas menos do que as fábricas. As fábricas que ficam no meio do caminho, elas estão realmente com dificuldades. Como eu te disse, nos Estados Unidos agora, o Brasil é o único país que os produtores têm as beneficiadoras, né? A gente tem essa escala espetacular que nos dá mais uma vantagem competitiva. Nos Estados Unidos, as beneficiadoras, né, elas são de cooperativas, de vários produtores, às vezes tem um dono, elas estão quebrando, estão com dificuldades muito grandes. Então, o produtor está sofrendo como toda a cadeia, mas menos do que o resto da cadeia, Carla, nesse momento. Bom, pelo que eu posso perceber, portanto, para o produtor brasileiro são notícias positivas, são notícias que mostram que ele vem de fato se posicionando nesse mercado global com uma comercialização cada vez mais profissionalizada e uma gestão cada vez mais assertiva, né, Peri? Eles estão. A Brapa está fazendo um ótimo trabalho nesse sentido, como eu sempre trago aqui, a ANEA, com o apoio da ANEA, e os produtores eles estão se beneficiando dessa cadeia de informação. Né? O produtor, ao contrário do que eu conheci produtores nos Estados Unidos que estão realmente absolutamente desconectados do que está acontecendo no mercado, no resto do mundo, mesmo em Nova York. O produtor brasileiro não. O produtor brasileiro ele está buscando se informar, está buscando ferramentas para se informar cada vez melhor, consultores, e está entendendo que isso faz toda a diferença no fim do dia, no bottom line dele, cara, no que sobra, né?
no fim da safra, que é o que realmente importa. O produtor brasileiro foi ágil esse ano, na minha opinião, está fazendo o que é certo, não está esperando, também está se posicionando para o ano que vem. Ele vendeu uma boa parte da sua safra do ano que vem, algumas delas on call, outras não, está buscando ferramentas para diminuir seu risco, isso é super positivo, mas que não entenda esse movimento que ele está conseguindo tirar vantagem de dólar e Nova York para conseguir se safar de um basis pior. Ótimo que ele esteja fazendo isso, não confunda isso com o céu de brigadeiro. A gente ainda está longe da retomada da demanda de um momento de tranquilidade. Tem que continuar com os... Peri, faz 2 anos que você fala isso. Faz 2 anos que está assim. Faz 2 anos que a gente está com a zaga toda ali postada, porque faz 2 anos que a demanda está muito ruim, tá, gente? Essa situação que está no mundo todo. Tomara que saia dela. A gente teve, a última vez que eu falei com você, eu falei, olha, pode ser que tenha um movimento aí de recuperação, o produtor tem que estar atento, estava atento, vendeu o que tinha que vender, mas a demanda continua muito ruim lá fora, a gente continua com bastante atenção. Vamos ver o que acontece, muito do mercado vai depender dos próximos 2 meses, 3 meses, viu, cara? A gente tem que ver o que vai acontecer nos Estados Unidos. Se eles tiverem mais um ano ruim, a gente deve ter um Nova York sustentado para cima. Se eles passarem a ter uma safra boa, depois de 2 anos de safra ruim, aí Nova York vai estar sob muita pressão para voltar aos níveis que a gente viu no ano passado, de 78, 80 centavos. A gente não quer, mas a gente tem que estar atento e, mais que isso, né, reativo e se preparando para os piores cenários. Peri, você citou essa condição da comercialização da safra próxima do Brasil. A gente está com uma safra em andamento. Como é que você está avaliando o caminhar dos negócios versus o caminhar dessa nova safra, que foi já uma safra que começou, por exemplo, ali no Mato Grosso um pouquinho mais cedo, né? A AMPA pediu, de fato, a antecipação do plantio, enfim, teve toda essa busca por mudanças para que houvesse, inclusive, uma garantia melhor de rentabilidade para o produtor brasileiro, que já tinha tido ou poderia ter problemas na soja e acarretando problemas para o milho, caso fizesse o milho nessa segunda safra. Buscou tentar assegurar um pouco mais a safra de algodão. Como é que você está avaliando o caminhar da safra versus o caminhar dos negócios nesse ambiente de mercado que você acabou de nos descrever? Carla, eu tive a felicidade de ser o responsável por uma operação de 4 mil hectares em Primavera do Leste, então também já plantei algodão. E lá no Mato Grosso, né, nessa parte sul que a gente chama, Primavera Rondonópolis, a gente brinca que até hoje, ó, 15 de abril, até hoje é obrigação. São Pedro tem um contrato com a gente que ele fala que não vai faltar água até 15 de abril, tá? Isso aí tem um contrato lá que todo produtor sabe. A partir de agora faz muita diferença, cara. É bônus, mas quando esse bônus vem, a safra fica muito melhor. Então, daqui até ali 10 de maio, se chover, São Pedro ajuda bastante. As previsões não são ruins, então me parece que a gente tem tudo para conseguir uma safra boa para muito boa esse ano de novo, o que é importante, porque o custo de produção está dado. Quando a tua produtividade aumenta, não tem nada que impacte mais as suas contas, viu, Carla? Então, vem bem essa safra. Você frisou muito bem, por causa de um atraso nas chuvas da primeira safra, somente no norte, muitos produtores deixaram de plantar sua soja, ou desistiram da soja para plantar o algodão antes, ou aquele algodão que seria safrinha, plantado ali no fim de janeiro, fevereiro, ele passou a ser plantado no fim de dezembro. Então, tem tudo para ser uma safra melhor, mais robusta, do algodão vir melhor. O produtor tem que estar atento só para travar os seus preços antes que as coisas compliquem. Eu tenho um amigo que diz assim, Peri, você sabe quando Noé fez a arca? Não, antes da chuva. Então o produtor tem que fazer a arca antes da chuva. Depois que começa a chover, fica mais complicado, tá bom? Bom, Peri, para a gente finalizar, eu acho que a gente poderia trazer, portanto, essa orientação para o produtor que não está ainda tomando essa postura, que está talvez evitando negócios, esperando aí, né, como você falou, o milagre do crescimento. Queria que você reforçasse um pouco a orientação para o produtor brasileiro, Peri, principalmente diante da sua afirmação, né, de que quem vende hoje vende melhor do que amanhã, inevitavelmente. Busca alguma ferramenta que te permita, mesmo que de uma maneira limitada, reduzir teu risco. Está um momento muito arriscado. Nós, traders, estamos com muito medo.
de um ataque especulativo em cima do julho. A gente estava preocupado com um aumento muito alto de Nova York, a gente está preocupado com uma queda muito grande de demanda, a gente está vendo alguns traders liquidarem estoques lá fora, fizeram estoques em lugares errados. Então está um momento de incerteza no mundo. A gente vê grandes donos de corporações vendendo as suas ações, a gente ouve falar, e eles têm que declarar, né, quando eles vendem as suas próprias ações das suas próprias empresas. Então, esse é aquele momento de incerteza, né? Eu estava dizendo para um cliente ontem, eu falei, olha, é briga no bar, encosta na parede, vê para quem lado vai a briga, não entra no meio que é complicado. Então, produtor, tenta buscar alguma ferramenta, a gente tem essas ferramentas, outras vocês têm, busca ferramentas que tirem um paraquedas caso Nova York caia muito, mesmo que isso te limite na hora de subir. Olha, poxa, subiu, podia ter ganho muito mais, ganhei pouco. Ganhou, tá? Ninguém quebra de ganhar pouco, as pessoas quebram porque perdem. Então, busca ferramentas que reduzam o caso de uma queda, não fique esperando melhorar. 70% quase da safra da próxima safra, ou está sendo comercializada, ou está terminando de ser, ou o produtor está buscando comercializar. Não fica de fora disso, não fica esperando, busca se defender, porque é um momento, como eu falei, de defesa, cara. A gente espera que melhore até o fim do ano, eu aviso quando melhorar. Mas a gente não está lá ainda, a gente está na ponta aqui, vendendo o algodão do Brasil, o fardo que o produtor produz, a gente coloca embaixo do braço, vai lá para a Ásia vender, vai lá nos Estados Unidos entender como está, se ele vai ter que vender mais barato, mais caro. E eu estou dizendo, não está um momento bonito, pode ligar para a Brapa, a missão acabou de voltar agora de Bangladesh, do Paquistão, fazendo um trabalho sensacional lá, eles vão contar para vocês. É um momento de defesa. Continua fazendo o que vocês estão fazendo, não espera muito, e se você tem um estoque que está grande, está esperando as coisas melhorarem, vai buscar alguma ferramenta que te limite uma queda, porque o momento é de volatilidade, cara, não dá para ficar esperando, não. Peri, eu vou só pedir para, claro, você me dar uma resposta curtinha, você me desculpe se eu estava aqui no meu escopo, acabou me passando, que é essa escalada do conflito no Oriente Médio. Isso traz algum impacto para a formação, para o mercado do algodão de uma forma geral e para produtores brasileiros, ou por enquanto a gente está só com esse fator no horizonte para manter a atenção? Nesse momento, não. O conflito está acontecendo entre países que não têm nem produção, nem demanda, é muito grande. Então, tirando essa volatilidade macro que aumenta numa situação dessa, isso não impacta diretamente. Tem algumas rotas ali no Oriente que a gente está olhando, então alguns países estão tendo que pagar mais para colocar seu algodão, seus fios na Europa, outros estão tendo que pagar menos, uns estão sendo beneficiados, outros menos beneficiados. Para o Brasil, diretamente para a cadeia do algodão, não tem nenhum país que produza ou que consuma muito entre os conflitos. Isso macroeconomicamente, de novo, não é bom, traz mais volatilidade para um mercado que já está nervoso e volátil, mas não nos afeta de uma maneira direta. Tá ótimo. Peri, muito obrigada mais uma vez, meu amigo. É sempre bom ter você aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. As portas estão sempre abertas para ti, para todo o time da Stonex. Já estou te esperando para a próxima. Obrigada. Combinado, Carla. Super obrigado. Bom trabalho, boa semana para vocês aí. Sempre ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigada, Peri. Ótima semana para ti também. Um abraço, meu amigo. Até a próxima.